Luciana, dentro do Agrade... possível, nesse caso privado a que estamos submetidos, eu vou bem. Tá difícil ficar preso em casa, não tá? É muito difícil, porque teoricamente, você está livre e, teoricamente, você não pode sair de casa, até porque eu estou naquela faixa considerada faixa de risco. E eu fico falando que tenho 74 anos, mas tenho energia de 30, que é para enganar o vírus. Ah, sei. Vai chegar aqui perto de mim, então eu vou sobrevivendo, querido. Eu estou vendo o senhor falar de energia, mas eu estou vendo o senhor falar outra palavra por aí, presidente. Não, mas eu não posso falar essa palavra, porque o site, o Metrópole é muito sério, eu não posso falar essa palavra. Mas presidente... há uma coisa, Luciana, que era importante a gente começar a nossa entrevista expressando a nossa solidariedade ao povo brasileiro por conta da coronavírus, a todos que estão contaminados, ao povo de Brasília que está contaminado e aos familiares das pessoas que morreram, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil e ele é muito mais difícil quando a gente percebe que o governo não está agindo com a responsabilidade e com o carinho que tem que agir um presidente quando o seu povo está vivendo uma situação difícil. Então, eu queria prestar minha solidariedade ao povo de Brasília, sabe? E pedir para as pessoas que só tem um jeito. Até agora só tem um jeito, sabe, que está provado que contamina menos. É a gente ficar isolado. E, para isso, nós temos que exigir que o governo, sabe, dê efetivamente, sabe, eu diria, muita pressa na liberação dos recursos que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Presidente, já que o senhor tocou agora, primeiramente, né, na questão da pandemia, ontem o presidente Jair Bolsonaro vetou esse repasse, né, da ajuda para os estados. E temos também aí inúmeros atrasos, né? Houve atrasos, por exemplo, na ajuda emergencial, para que isso chegasse até as pessoas. Eu queria que o senhor fizesse uma breve avaliação aí do comportamento e das atitudes do governo Bolsonaro perante essa pandemia. Luciana, há um problema. Você sabe que, para quem já foi presidente da República, parece fácil, mas não é fácil a gente ficar fazendo crítica a quem está exercendo a presidência da República, porque se conhece todos os problemas. O grande desafio que nós estamos vivendo no Brasil e o grande problema que estamos enfrentando é que o Bolsonaro ele não se preparou para governar o Brasil. Ele não se preparou. Ele faz questão de colocar nos lugares errados pessoas erradas para cuidar das coisas no Brasil. Se ele coloca na educação um cara que quer desmontar a educação, coloca no meio ambiente um cara que quer fazer desmatamento, coloca na saúde um cara que não entende da saúde. Ou seja, os filhos dele se intrometem demais nas decisões governamentais. Não tem Ministério de Indústria e Comércio que possa sentar com os empresários e planejar, sabe, uma política de desenvolvimento. E o que é mais grave é que ele não dá nenhuma importância à gravidade do significado do surgimento desse vírus. Porque não é de hoje, ele poderia... O papel do presidente da República, Luciana, não é saber de tudo. O papel do presidente da República é se cercar de gente que saiba e que possa orientá-lo. Ele, por exemplo, já deveria ter um comitê de governadores se reunindo com ele periodicamente. Ele já deveria ter construído, junto com o Ministério da Saúde, um comitê da saúde para manter a interação entre aquilo que o governo federal está pensando, aquilo que os governos estaduais estão pensando e aquilo que os municípios estão pensando, porque quem chega na ponta é o município. Quem tem o dinheiro é o governo federal e, portanto, quem é o intermediário é o governador. A relação dos prefeitos é feita pelo governador e a reunião do presidente é feita com os governadores. Ou seja, ele não fez nada disso
ele trata de ofender as pessoas que querem ajudar, as pessoas que querem trabalhar, porque a melhor coisa que surgiu até agora para combater o coronavírus foi o consórcio dos governadores do Nordeste, que tentaram, de uma forma, eu diria, quase que sufocante, sabe, suprir a deficiência do governo federal. E o governo federal completa 70 dias que está prometendo dar dinheiro para os governadores e não repassa o dinheiro. Se os governadores não têm o dinheiro, não podem repassar para o prefeito. Se os prefeitos não têm o dinheiro, não podem chegar na ponta, que é para cuidar das pessoas que estão contaminadas, que estão doentes, ou seja, para comprar respirador, ou seja, para comprar máscara, ou seja, para fazer UTI de urgência. Sabe? Então, não existe o papel do governo federal. Não existe o papel do governo federal. Você imagina ele vetar o dinheiro que foi liberado para o governador. Ontem eu vi à noite que muita gente, quase 6 milhões de pessoas, sabe, se inscreveram, foram aprovadas, que não tem direito até o papagaio José lá, o Louro José, até ele estava inscrito e foi aprovado. O senhor está falando do dono da Havan? Eu chamo ele de Louro José porque ele deve ter se inscrito para poder comprar uma roupa amarela. Então, o governo é uma piada, o governo não existe. Então, o governo não cuida da economia, o governo não cuida da pandemia, o governo não cuida da educação, o governo não cuida do desenvolvimento industrial, o governo não cuida da geração de emprego. A pergunta que se faz é o seguinte: para que a existência de um governo como esse? É isso que nós nos perguntamos todo dia. Presidente. Então, nós temos, a nossa sorte é que nós temos vários governadores preocupados e temos uma parcela da sociedade que está tentando se cuidar. E temos uma rede, sabe, uma rede como o SUS, que finalmente está sendo valorizada e está sendo reconhecida, e que se tivesse o dinheiro que era necessário colocar no SUS, quem sabe a gente tivesse uma situação muito melhor. E também tem uma rede privada qualificada para tentar cuidar das pessoas que podem pagar uma rede privada. Mas o governo mesmo inexiste. E nós vamos pagar um preço muito caro, muito aquém do que já estamos pagando, Luciana. Presidente, eu gostaria de saber, diante desse governo e diante das manifestações, os manifestos que estão acontecendo, que começaram aí no último fim de semana, eu queria saber o seguinte: o que o senhor diz para quem avalia aí que a sua postura de não assinar os manifestos mais divide forças contra esse governo, contra o governo Bolsonaro, do que une? Eu queria saber o que o senhor fala para essas pessoas. O senhor adotou aí o nós contra eles ou não? O senhor se arrepende de não ter assinado um documento? Como é que o senhor está vendo essa movimentação e como é que o senhor se posiciona diante dela? Você sabe que, de vez em quando, Luciana, acontecem alguns fenômenos na política, daquelas coisas que a gente não consegue entender. Tá? Eu não assinaria o manifesto, eu vou explicar depois a razão. Mas, nesse caso desse manifesto, eu não fui procurado. Tá? Eu fiz um comentário do manifesto depois que eu li o manifesto e percebi que o manifesto não falava do Bolsonaro. O manifesto não falava do impeachment. O manifesto não falava de política econômica. Sabe? Não falava dos problemas graves, falava da democracia de forma muito genérica. Sabe? Como eu já vi e já li muito sobre a história do Brasil, toda vez que a sociedade começa a se mobilizar, começa a ficar inquieta, começa a se manifestar, uma parte da elite tenta tomar conta desse processo. Eu reconheço gente maravilhosa que assinou esse processo, gente com quem eu tenho relação histórica de 20, 30, 40 anos. Sabe? E o que eu acho engraçado é que ganhou mais importância o manifesto eu não ter assinado do que se eu tivesse assinado. Se eu tivesse assinado, ninguém tinha percebido e ninguém tinha comentado. Essa é a coisa inusitada desse manifesto. E tem outro manifesto, tem o manifesto dos advogados, que é o manifesto mais sério, na questão dos direitos humanos. E agora eu estou sabendo que tem um outro manifesto pela democracia, assinado pelo João Paulo Lemos, da Ambev, pela Setúbal,
Ou seja, é a defesa da democracia da elite brasileira. É a defesa da democracia em que eles continuam podendo tudo e o povo não pode nada. Porque nenhum deles fala em impeachment do Collor, nenhum deles fala em mudança da política econômica. Porque as pessoas precisam compreender que o Bolsonaro, nesse governo, ele é o bobo da corte. Quem governa e faz as coisas é o Guedes. O Guedes é que tem dado as regras, o Guedes é que vende empresa, ele é que corta salário, ele é que corta direito. E ele disse isso naquela reunião, na reunião, sabe, aquela esborna que foi aquela reunião. O Guedes ainda prometeu: eu vou continuar fazendo reformas e vamos gerar mais 3, 4 milhões de empregos. Então, é isso. Ou seja, o que o PT está fazendo? Veja, o PT está isolado, o PT está isolado. Veja, o PT deu entrada no impeachment com 7 partidos políticos. O PT deu entrada com assinatura de 58 juristas e o PT deu entrada com a participação de mais de 400 entidades. Onde é que está o isolamento? A segunda coisa é que no meio... Desse movimento, o senhor se sentiu... desse movimento, o senhor se sentiu isolado e eu gostaria de saber por que motivo o senhor acha que o senhor não foi chamado para assinar. Veja, eu não sei, dizem que me chamaram, o Jorge Furtado disse que me chamou, não sei quem te chamou, a mim não chegou, talvez tenha chamado. Eu só estou querendo dizer que se eu tivesse lido o documento, eu não assinaria também, sabe por quê? Porque uma boa parte... Nós temos que dividir esse manifesto em 2 momentos. Aqueles que assinaram no começo, porque acreditaram que sabem ler o texto, e aqueles que foram assinando rapidamente, gente até comum do povo, porque o Jornal Nacional deu 5 minutos. Quando o Jornal Nacional deu 5 minutos, eu falei: algo está cheirando mal, sabe, nesse mundo político brasileiro. Porque a Globo não deu nada do jornal do abaixo-assinado dos advogados. Não deu nada de tantos outros abaixo-assinados que nós fizemos. E deu 5 minutos. Eu tinha ficado imaginando que poderia até ter o dedo da Globo na confecção do manifesto. Tá? Aí depois eu vi gente séria assinando e vi pessoas assinando, eu fiquei pensando: mas peraí, essas pessoas querem tirar o Bolsonaro agora, mas faz apenas 1 ano e pouco que elegeram o Bolsonaro, e se tem um cara que foi eleito, todo mundo sabendo o que ele era, é o Bolsonaro. Todo mundo sabia que ele era ogro, todo mundo sabia o que ele tinha feito quando estava no Exército, todo mundo sabia o que ele fez como vereador, o que ele fez como deputado e o que ele não fez. Todo mundo sabia que ele não gostava de feminista, não gostava de LGBT, não gostava de negro, não gostava de índio, não gostava de quilombola, não gostava de trabalhador, não gostava de sindicato, e dizia que não gostava da política. Essa gente teve um Haddad disputando com eles no segundo turno, e muita dessa gente, que agora está pintando de democrata, não via diferença no Haddad e no Bolsonaro. Me perdoe. Agora, presidente, o Haddad assinou o manifesto, né? Eu gostaria de saber se o senhor, com essa atitude dele, não só com essa... Diana, eu não estou questionando quem assinou, se o Haddad assinou, não sei quem. Sabe, o manifesto é individual, cada um pode assinar o que quiser. Sabe, o que eu quero é ter o direito, sabe? Da mesma forma de valorizar quem assinou, de reconhecer que quem não assinou tem tanta importância contra as pessoas que assinaram. É um direito, ou seja, não é um decreto, um manifesto decreto. Ou seja, está feito um manifesto decreto. Não. Eu continuo achando, sabe, que o Brasil comporta 500 manifestos. Mas aí o PT pode fazer o manifesto seu, o PCdoB pode fazer, a CUT pode fazer, todo mundo pode fazer manifesto. Cada um coloca aquilo que imagina, sabe? Por que quer tirar o Bolsonaro? Por que quer tirar o Bolsonaro? Alguns querem tirar o Bolsonaro, sabe, para colocar alguém mais palatável, porque quando eles votaram no Bolsonaro, eles votaram com a ideia de que não dava para o PT votar com as suas políticas de inclusão social e era possível domar o Bolsonaro. Eles estão percebendo que está difícil domar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o D'Artagnan e os 3 mosquiteiros, que são os 3 filhos deles, né? E se cercou de outros mosquiteiros, sabe, militares ali. Então eles estão percebendo que estão com dificuldade, sabe? Então querem encontrar um jeito
Sabe? Então, eu não sou obrigado a concordar com esse jeito. Eu quero tirar o Bolsonaro e quero fazer eleições diretas para escolher um candidato a presidente que seja eleito com o programa. E eu estou muito à vontade para fazer isso, porque eu estou inelegível. Sabe? Então, não venham dizer que eu quero ser candidato, não. O que eu não quero é ser massa de manobra. É isso. É apenas isso. Assina e não assina do jeito que quiser. Presidente, o senhor acha que o Haddad representa um PT mais palatável para essa função? Ô, Luciana, o cara mais palatável do PT sou eu. Você está lembrado que eu fui durante muito tempo, sabe, Lulinha, Paz e Amor. Não tem ninguém mais compreensível do que eu na arte de fazer política, porque, sabe, você está lembrado, eu fui conversar com o Maluf na eleição do Haddad. E o Haddad ganhou as eleições. Se o Haddad tivesse perdido, eu estava ferrado. Mas como o Haddad ganhou, então tudo bem, as pessoas esquecem. As pessoas se esquecem, sabe, que aliança política é uma coisa que nós sabemos fazer há muito tempo. E o PT faz hoje mesmo, só para você ter ideia, o PT tem 240 prefeitos, o PT perdeu muito, tem 220 vice-prefeitos. Ou seja, significa que nós temos 220 cidades em que o PT fez acordo com outros partidos políticos. Isso faz parte da prática do PT, desde que nós nascemos. Então, eu não sei, o PT nasceu sob o dogma de que o PT era divisionista. Naquele tempo, eu lembro que o MR8 não queria que o PT nascesse. É injusto? A crítica é injusta? Não queria, o partidão não queria que o PT nascesse. Só para você ter ideia, a gente estava fazendo a campanha pelas liberdades democráticas em 79, e eu fui num comício do PMDB com o prefeito Tito Costa de São Bernardo, era para conquistar a liberdade democrática, liberdade de organização partidária. E pela primeira vez eu fui falar na necessidade de criar um partido dos trabalhadores, eu fui vaiado. Eu falei, pô, esses caras estão querendo fazer manifestação por liberdade democrática, e quando eu falo de criar um partido, eles não querem. Aí dizia que eu era divisionista em 82, dizia que eu era divisionista em 89, em 94, em 90, em 98, em 2002, ou seja, só pararam de falar quando eu ganhei as eleições. Então, as pessoas só têm que compreender o seguinte, Luciana, para o bem das pessoas, tá? O PT, nas eleições principais, desde 1989, o PT ou é a primeira ou é a segunda força política. Sabe? O PT ou é o primeiro ou é a segunda. Nós fomos o segundo em 89, 94 e 98. Fomos o primeiro em 2006, 2002, 2006, 2010, 2014 e quase somos o primeiro em 2018 outra vez. Então, as pessoas quererem chamar o PT de hegemonista é uma piada. Ora, é muito difícil você imaginar que um partido que começa uma eleição com 20% ou 30%, ele não queira ter candidato a presidente da República, que ele não queira ter candidato a prefeito, não queira ter candidato a governador. Quando ele não tem, ele se submete à lógica da construção das alianças políticas para apoiar alguém que tenha mais condições de ganhar as eleições. Esse é o histórico do PT. O que a gente não pode aceitar é a perspectiva de anulação do PT. Sabe? É isso que a gente não pode aceitar. Sabe? É a anulação do PT. Não dá para aceitar a anulação do PT. As pessoas precisam aprender a conviver, sabe? Que o PT continua sendo o maior partido de esquerda da América Latina e continua sendo o maior partido aqui no Brasil. É o PT, os outros partidos menores e a direita. Aí no Brasil, você sabe que é muito difícil, porque agora, com o fundo partidário, já tem 30 e poucos partidos políticos, são quase todos microempreendedores, ou seja, de partido político tem muito pouco. O divisionismo dentro do Congresso Nacional é muito difícil para um presidente da República governar esse país, com 30 e poucos partidos com 10 deputados, com 15 deputados, com 20 deputados, com 30 deputados, com 10 deputados, com 15 deputados. É muito difícil. Então,
Ô, Luciana. Desculpa, por favor, conclua, desculpa. Pode falar, Luciana. Não, presidente, é que é o seguinte, o governador Flávio Dino, uma recente entrevista que ele deu aqui para a gente, ele disse que, ele falou do Ciro e da Marina, falando em mágoas pretéritas, e que isso atrapalharia a conversa com o PT e com o senhor. E aí eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor desistiu de procurar o Ciro, desistiu de procurar a Marina, e o que o senhor acha que dá para juntar e o que não dá para juntar em nome aí da frente de esquerda? Ô, Luciana, você poderia perguntar por Ciro e para a Marina. Porque, deixa eu lhe contar, a Marina foi fundadora do PT junto comigo, a Marina foi minha ministra, a Marina saiu quando quis do governo, saiu porque quis do governo, a Marina decidiu entrar no partido político, decidiu ser candidata à presidência da República, eu nunca incomodei a Marina. Eu perguntei, presidente, ela disse que o PT ainda não fez a autocrítica dele. O que o PT fez de autocrítica? Só se for da participação dela no governo, porque eu não tenho autocrítica para fazer. As pessoas que querem que eu faça autocrítica deveriam fazer a crítica, para eu saber o que eles querem que eu fale. As pessoas que querem que eu faça autocrítica é porque não tem o que me criticar. Então, a Marina saiu, ela foi candidata a presidente já 3 vezes, sabe? E eu disse, a Marina saiu, eu tive uma relação com a Marina, sabe, de irmão. Sabe? Ela saiu quando ela quis. O que eu disse? Sabe, que Deus acompanhe, que siga o seu caminho. Sabe? A Marina votou no Aécio, não votou na Dilma. É muito grave isso. O Ciro Gomes era um companheiro que foi meu ministro. Eu sou agradecido publicamente ao Ciro Gomes e falo sempre para ele. Mantive uma boa relação. Quando o Ciro Gomes foi eleito deputado em 2010, eu não queria que ele tomasse posse como deputado, eu queria que ele fosse para a direção do BNDES. Ele não quis. E eu disse para ele que a Câmara não era lugar dele, do jeito que o Ciro se comporta politicamente, do ponto de vista psicológico, sabe? Um parlamento não faz bem para ele, sabe? Mas ele foi, e ele sabe se foi, ele que tem que avaliar se ele foi bem ou foi mal, sabe? Eu e Eduardo Campos trabalhamos com o Ciro para ele se filiar ao PSB e transferir o título dele para São Paulo para ser candidato a governador. Ele desce no aeroporto de São Paulo, a primeira coisa que ele faz é ofender o PT. Há poucos dias atrás, eu dei uma entrevista dizendo que eu sento com o Ciro e converso a qualquer hora. Ele agora foi na Carta Capital dar uma entrevista e disse que o PT que vai para a puta que eu pariu, sabe? Então, é o seguinte, por mais que você goste de uma pessoa, Luciana, e por mais que você queira conversar com aquela pessoa, por mais que você tente adular aquela pessoa, se aquela pessoa te dá muito coice, chega uma hora que você também responde. Sabe? O passado do Ciro Gomes na política do Ceará com relação ao PT é muito grave. Ele já chamou a candidata a prefeita do PT de puta, já ofendeu a candidata, já pegou bandeira de petista e bateu na cabeça de petista com bandeira. O Ciro, a formação política dele, não é só dele, tem outras pessoas. A formação política deles é o seguinte, é que são pessoas que têm poucos ouvidos e muita boca. Sabe? É um desvio da natureza. Poderia nascer como nasce com 2 ouvidos, deveria ter mais paciência para ouvir, sabe, do que vontade de falar. Mas tem gente que tem mais vontade de falar do que ouvir, então ele é assim. Eu lamento porque eu, pessoalmente, tenho respeito e consideração pelo Ciro. Mas veja... Agora, a aposta dele, presidente, a aposta do Ciro é tanto no antibolsonarismo quanto no antipetismo. E já deixou isso claro nos movimentos que fez. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte, nessa polarização que todo mundo diz, tá? Essa polarização da política brasileira. Eu queria que o senhor diz, por exemplo, de quem compara o bolsonarismo com o lulismo? Estou falando do ponto de vista aí do comportamento mais personalista, sabe? Do personalismo exacerbado. O senhor acha que é por aí? O senhor acha que não tem nada a ver? O senhor acha que não existe esse populismo? Luciana, antes de entrar nisso, deixa eu botar
a ideia que você falou inicialmente, que o Ciro acha que ele vai tirar proveito do antipetismo, do antibolsonarismo. Sabe, eu acho que todo mundo que disputa a eleição quer tirar proveito. Sabe, eu tinha um candidato numa cidade pequena do Mato Grosso, em que eu fui fazer uma visita lá para ele, na eleição para prefeito, e eu andava com ele na rua, em cima do carro, e aquele é o padre da cidade, vai votar em mim. Aquele é o comerciante, vai votar em mim. Aquele é o candidato a prefeito, vai votar em mim. O Ciro Gomes, ele quer o voto, como o PT quer o voto, como o Bolsonaro vai querer o voto, como todo mundo quer o voto. O voto tem que ser conquistado. O voto tem que ser conquistado. E o PT tem se saído muito bem disso. O PT, sabe, foi todas as vezes que eu participei, 89, 94, 98, o PT foi o segundo, apesar do PT só ter 7 anos de vida, ou melhor, 8 anos de vida na primeira eleição. O PT foi o segundo em 89, 94, 98, o primeiro em 2002, 2006, 2010, 2014. E se o Ciro tivesse humildade e não tivesse ido para a França, o PT poderia ter sido o primeiro também em 2018. Sabe, eu acho fantástico o cara falar o seguinte: olha, eu estou disputando as eleições de janeiro, mas tem uma pesquisa no segundo turno que diz que foi eu ganho, então todo mundo desiste e me coloca. Olha, se o povo quer que você ganhe, o povo vota logo em você no primeiro turno, pô. Por que não votou? E o dado concreto é o seguinte: a gente só chegou em segundo lugar porque se eu tivesse sido candidato, se o Barroso não tivesse feito aquela pataquada, sabe, de me colocar na lei a ficha limpa. Na lei que não pode. O teu som está falhando de vez em quando, viu, Luciana? Melhorou um pouco? Se me colocar na ficha limpa, eu, obviamente, que eu teria ganho as eleições no primeiro turno. Isso acho que nem você tem dúvida, nem o Ciro tem dúvida, nem o Flávio Dino tem dúvida. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. O Flávio Dino é uma pessoa de bem, que eu tenho um profundo respeito pelo Flávio Dino. Acho que o Flávio Dino está fazendo as coisas corretas, ele é governador de um estado, sabe, grande territorialmente e pequeno eleitoralmente, e ele tem tido uma inserção nacional muito mais respeitosa, muito mais educada do que o Ciro Gomes, embora ele assine o manifesto, embora ele faça coisa que o PT não concorda. Mas o PT não é obrigado a concordar e as pessoas não são obrigadas a depender da concordância do PT. A gente gosta das pessoas como elas são. E o Flávio Dino é uma pessoa de quem eu gosto, de quem eu respeito e fico feliz que ele esteja crescendo na política nacional. Uma chapa aí, Dino e Haddad. Uma chapa, Dino e Haddad. O que o senhor acha dessa chapa? Eu não vou discutir isso agora, porque isso agora seria uma discussão inútil. Eu queria te dizer da seguinte pergunta: o bolsonarismo e o Lula são iguais? Sabe, Luciana, eu sou obrigado a dizer para você que o cara que pensa assim, ou ele é medíocre politicamente, ou ele é de muito mau caráter, ou muito de má fé. Sabe, é só pegar, eu fui presidente 8 anos. Eu não sou um teórico, eu sou um prático. Eu, para governar esse país, a primeira coisa que eu fiz foi criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em que participavam 100 pessoas da sociedade brasileira, dos maiores bancos, maiores empresários, ao índio, a um sem-teto. Eu coloquei a sociedade para me ajudar a governar e contribuir de forma extraordinária. A primeira coisa. Segundo, eu fiz 74 conferências nacionais para decidir todas as políticas públicas desse país. Foram decididas em conferências que começavam no município, no estado, e depois chegavam no governo federal. Você se lembra disso? Naquele tempo me acusavam que era o assembleísmo. Não era o assembleísmo. Pergunte quantas vezes eu reuni com o movimento sindical na Granja do Torto, no meu gabinete em Brasília, porque eu não era dono do Brasil, eu era apenas presidente do Brasil. Tinha data de entrada e data de saída. Você sabe que quando eu tinha 80%, deputados do PT queriam propor uma emenda para que tivesse um terceiro mandato, e eu disse, eu não quero, porque todo político que se acha imprescindível, sabe, que se acha, sabe, indispensável, sabe, insubstituível, e quer mais um mandato, ele está virando um ditador.
O seu Fernando Henrique Cardoso, para falar um pouco dele, que eu não posso passar uma entrevista sem falar dele, sabe? Em 94, quando eu estava com 40% no mês de março na pesquisa, eles fizeram uma emenda constitucional para que tivesse um mandato de 4 anos e não tivesse reeleição. Porque eles achavam que eu ia ganhar em 94. Como eu não ganhei, eles então ganharam as eleições e fizeram aquela lambança toda, que foi um dos grandes processos de corrupção nesse país, para o Fernando Henrique Cardoso ter mais um mandato. E eu recusei ter um terceiro mandato, porque eu sou um democrata, porque eu gosto de alternância, não apenas alternância de pessoas. É importante lembrar, Luciana, que eu sou o único cara do primeiro andar, sabe, que cheguei no último andar. É aquilo que o velho Otávio Frias dizia para mim: ô Lula, os homens não vão deixar você subir no andar de cima. E eu falava, mas eu vou tentar, seu Frias, eu vou tentar. E cheguei. E quando eu cheguei, eu tive o prazer de visitar o velho Frias, já em situação de saúde bem debilitada, para dizer para o velho Frias: tá vendo, senhor Otávio, eu cheguei no primeiro andar, eu cheguei no segundo andar. Então, eu tenho noção exata dos caras que falam isso de mim, sabe? Porque, não sabe, eu fui presidente do sindicato em 78, ô Luciana, eu fui eleito no meu segundo mandato com 92% dos votos. Parecia a coisa do Partido Comunista Chinês ou do Partido Comunista Soviético, quase que unanimidade. Sabe o que eu fiz? Eu poderia ser presidente 10 anos, 20 anos, como a maioria dos sindicatos fica 20 ou 30 anos. Eu convoquei uma assembleia e decidi em assembleia que nenhum presidente do sindicato dos metalúrgicos Soberano do Campo poderia ficar mais que 2 mandatos na presidência. Então, a demonstração de que eu não sou ogro, sabe, não sou chucro, não sou ignorante, não sou como o Bolsonaro, sabe, não tem limite. O cara que falar isso para você pode ter certeza, ou ele é um ignorante, ou é um analfabeto político, ou é um cidadão de má fé. Ok, presidente, eu queria que o senhor comentasse. De mim. Presidente, eu queria que o senhor comentasse sobre essa busca aí que o presidente Bolsonaro está fazendo agora ao Centrão. Distribuição de cargos, fisiologismo. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: essa é uma prova de que toda política, seja de direita ou de esquerda no Brasil, tem que passar por esse grupo político que, diga de passagem, não elegeu nenhum presidente da República, por exemplo, nos últimos anos. O que o senhor acha dessa movimentação do Bolsonaro? É uma movimentação que os governos também petistas buscaram, tiveram que buscar em algum momento, e eu gostaria que o senhor comentasse isso agora. Ô, Luciana, que bom que você fez essa pergunta, Luciana, porque eu quero responder essa pergunta, primeiro para o próprio Bolsonaro, que é o primeiro analfabeto político nisso. Segundo, para o Dallagnol, que é um ignorante político. Segundo, para o Moro, que é um ignorante político. Tá? Veja, por que o Bolsonaro é obrigado a ir conversar com as pessoas? Porque você tem o poder executivo, que tem limitações, tem o poder, sabe, legislativo, que tem suas limitações, e tem o poder judiciário. O ideal é que esses 3 poderes fiquem em harmonia. Um presidente da República, ele só não tem necessidade de conversar com todas as forças políticas se ele fizer a maioria de deputados, fizer a maioria de senadores e ganhar as eleições. Aí ele vai ter maioria nas 2 casas, ele aprova o que ele quer, faz como ele quer, correto? O ideal seria que, se ele não consegue com o seu partido fazer isso, seria que ele fizesse com seus aliados, fazer ele e seus aliados, a maioria dos prefeitos, a maioria dos deputados e senadores. Também não conseguiu. Olha o que acontece. Ele, para aprovar coisas importantes, ele precisa de 250 votos, precisa de maioria. Se ele só tem 50 partidos, agora nem partido ele tem, e ele quiser aprovar, sabe? Ou ele cria algum mecanismo dos deputados terem medo dele e se borrarem dele, coisa que não vai acontecer, ou ele bota uns tanques na frente do Congresso para fazer o deputado votar nele, ou ele vai fazer o que todo mundo é obrigado a fazer, aí conversar. O inimigo da Angela Merkel na Alemanha é o SPD.
E o SPD está governando junto com a Angela Merkel. E ela teve que oferecer um cargo para o SPD, sim. E qualquer presidente da República, democraticamente, pode conversar com o partido e oferecer cargo. Se o cara vai te ajudar a votar, você compartilha o governo com ele. É assim na democracia de todo o planeta Terra. Só não é assim quando só tem 2 partidos. Quando só tem 2 partidos, fica mais difícil. O republicano e o democrata, sabe, eles não se unem. Mesmo assim, de vez em quando, o democrata vota no republicano, o republicano vota no democrata, é alguma coisa importante. Então, o Bolsonaro, ele está sendo vítima da língua, sabe, despolitizada dele. Ele é que xingava os políticos, ele é que falava que não precisava de ninguém, ele é que precisava que ia governar sozinho, ele e os 3 mosqueteiros dele iriam governar sozinho. E ele está percebendo que rapadura é doce, mas é dura. Se não tomar cuidado, quebra os dentes. E ele pode fazer acordo com os partidos e dar cargo, ou seja, um acordo pontual. Necessariamente não tem que ter corrupção. É que no Brasil se criou a tática de qualquer aliança política é corrupção. Sabe? Então, ele está sendo vítima, como qualquer um vai ser vítima. E ele é mais vítima ainda porque ele falou muita merda. Oh, desculpa, ele falou muita asneira. E ele continua falando asneira. Então ele tem que conversar. Ah, a Luciana é bandida? É. Mas ela tem voto lá, eu sou obrigado a aprovar uma lei, eu fiz dela, eu vou conversar com ela. E por que ela vai votar em você se você não gosta dela, se você maltrata ela, se você ofende ela? Ela não vota. Então, seja educado, compõe aliança política, não fique colocando seus amigos na presidência da República, no ministério, achando que são tudo técnico. Qual é o técnico altamente qualificado que ele tem? Ele tem um ministro de Ciência e Tecnologia, que eu não sei se ele chegou a almirante, a brigadeiro nas Forças Armadas, que foi astronauta, e esse ministro que subiu, sabe, numa nave russa e que deve ter visto que a Terra é redonda, ele vira falar, Bolsonaro, rompe com o teu Ricardo, o teu Olavo de Carvalho, rompe com esse teu guru, Bolsonaro, ele é ignorante. Eu fui no espaço, a Terra é redonda, Bolsonaro não acredita que a Terra é plana. E isso serve. Sabe, então, Luciana, eu sinceramente acho que o que eu quero, eu não quero saber com quem que o Bolsonaro se aliou. Eu quero que o Bolsonaro faça coisas para favorecer a vida do povo brasileiro. Eu quero que ele governe para o povo, que o povo receba, sabe, a ajuda emergencial, que o povo arrume emprego, que o povo volte a trabalhar. É isso que eu quero, que o povo volte a ter Universidade Federal, que o povo volte a ter escola técnica, sabe, que volte a ter, sabe, o FIES para garantir estudante. É isso que um presidente tem que fazer, é cuidar do povo. E ele não cuida. Ele cuida dele e dos filhos deles, ele cuida da ignorância dele. Sabe? Então, não é possível. Não é possível. Então, ele é vítima de todas as bobagens que ele falou e que, sabe, a Globo transmitia ao vivo, porque a Globo também despolitiza a sociedade. A Globo ela quer que o povo seja totalmente ignorante, sabe? Para que possa prevalecer a tese dos analistas dela. Aí também é demais. Então, o que eu quero é o seguinte, eu não quero com quem que o Bolsonaro quer fazer aliança. A única coisa que eu posso te dizer, Luciana, é que o PT não fará aliança com o Bolsonaro. É a única coisa que eu posso te dizer. O PT agora, não fará aliança com o Bolsonaro. Agora, presidente, a gente tem... desculpe, mas a gente tem convivido aí uma questão muito séria, que são esses ataques, essas ameaças, algumas veladas, outras ameaças não tão veladas assim, são bem diretas, né, que propõem aí uma interpretação da Constituição de uma forma mais autoritária, falando sobre o poder moderador das Forças Armadas. O senhor está preocupado com a ameaça à democracia? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Com muito carinho, com muito respeito. Lógico que
Eu, aos 74 anos, eu já tenho uma biografia. Eu não preciso mais inventar coisas para falar. Eu tenho uma vida. Tá? Eu tenho uma vida. Eu comecei minha vida política no sindicato em 69. Então, eu já tenho mais de 50 anos de vida política e tenho uma trajetória, sabe, de vida política. Pois bem, eu sinceramente não vejo, a não ser os rompantes do Bolsonaro, ou os rompantes do filho dele, clima para você imaginar que as Forças Armadas entrariam numa aventura de dar um golpe. Sabe? Porque a coisa mais fácil seria dar um golpe. E a coisa mais difícil depois seria administrar o golpe. Sabe? Sobretudo depois de um país, de uma crise como essa do coronavírus, em que o Brasil vai precisar de gente com muita paciência, com muita coragem e com muita sabedoria de organizar a sociedade brasileira para construir a reconstrução do Brasil pós-coronavírus. Sabe? É preciso construir credibilidade, é preciso construir previsibilidade para que o trabalhador e os empresários comecem a acreditar no governo. É preciso começar a acontecer as coisas. Sabe? Você já percebeu, Luciana, que não é o crescimento da Bolsa que gera emprego. Sabe? No meu governo, a Bolsa tinha 71 mil pontos e nós criamos 20 milhões de empregos formais. Hoje a Bolsa chegou a 90, sabe? E o desemprego são de 12 milhões, fora os outros milhões que estão na economia informal, mais de 50%. Significa que a Bolsa não está entrando para ter dinheiro para investimento em indústria. A Bolsa está entrando para especular. São fundos de investimento. E quando ele fala de vender uma estatal, ele vende para quê? Para arrecadar dinheiro, para fazer o quê? Não é para comprar, sabe, nada para o povo, não é para fazer obra para o povo, é para pagar a dívida, juros da dívida. Sabe, então, eu sinceramente não vejo. Eu acho que se houvesse um golpe, eu chamaria de uma atitude burra de quem deu um golpe. Atitude burra, sabe? Porque, além de dar, tem que administrá-lo. E o mundo hoje está mais contestador, está mais, sabe, duro para aceitar determinadas coisas. Então, os militares que estão, sabe, na caverna, aqueles que teoricamente mandem, tratem de mandar recado para os seus que estão de pijama, falando muita bobagem. Falando muito bobagem. Sabe, o cidadão se aposentou, ele não é obrigado a falar bobagem. Ele se aposentou, mas ele tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar o Congresso, tem que respeitar a Suprema Corte, tem que respeitar o trabalhador, tem que respeitar o sindicato. O que ele acha que é? O que ele acha que ele pode falar qualquer bobagem? Sabe? Então, essas pessoas têm que ter em conta isso, que eu acho que as Forças Armadas brasileiras, acho que elas não farão nenhuma loucura nesse país. Presidente, eu gostaria que o senhor comentasse também a questão do ex-juiz Sérgio Moro. Hoje ele critica aí o populismo do Bolsonaro, ele saiu atirando aí, falou que o Bolsonaro tentava interferir na Polícia Federal, hoje é objeto de um inquérito, de uma investigação no Supremo Tribunal Federal, e já começou a escrever para jornais. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor teme o Moro como candidato em 2022. Tudo que eu acho bom ele ser candidato. Porque é uma candidatura que coloca você a nu diante da sociedade. A Globo transformou o Bolsonaro num boneco de barro. Ou seja, é o chamado santo do pau louco. Ele, para ser o juiz da Lava Jato, ele se juntou com todos os jornais, com todas as revistas e com todas as televisões e fez o seguinte pedido: se a imprensa me apoiar, eu vou acabar com a corrupção desse país. E ele passou a condenar pessoas pela imprensa, não pelos autos. Eu posso contar no meu caso, Luciana. No meu caso, quando eu fui prestar depoimento, eu falei: ô Moro, você está condenado a me condenar porque já mentiram demais nesse processo. Como é que pode o Delanhol apresentar aquele PowerPoint e depois de 2 horas apresentando o PowerPoint ele dizer assim para mim:
dizer para a imprensa: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Como é que pode o Moro, depois de eu levar 83 testemunhas, tá? O Moro me condenar por crime determinado? Ele não sabe qual é o crime que eu cometi. Ele só sabe que ele tinha que me condenar. Sabe? Então, eu vi o Moro voltar para a televisão Globo ontem, porque como a Globo tem que proteger o Moro, porque a Globo é responsável de grande parte da divulgação das mentiras dele. A Globo é muito responsável pelas mentiras do Dallagnol, porque a Globo estava naquela de tudo que for contra o PT, vamos denunciar mesmo, vamos transformar em verdade. Pois bem, nós estávamos há muito tempo, meus advogados estavam tentando trazer um cara que foi advogado da Odebrecht, um tal de Tacla Duran, que é um advogado que está residindo na Espanha, ele tem cidadania espanhola, e nós estamos tentando trazer ele para fazer entrevista, para fazer depoimento. Há muito tempo o Moro nunca aceitou, a pretexto de que ele era um bandido fugitivo que não poderia prestar depoimento, que o Moro não ia deixar. Mas o que ele queria fazer? Ele queria falar da relação do Moro com um advogado, amigo dele. Como é que está o nome aqui do advogado? Pesolotto? O Zuccolotto. O Zuccolotto. Duran queria contar a história de que ele foi achacado por esse Zuccolotto para fazer declaração. E o Moro nunca deixou. E agora que o Procurador-Geral da República aceitou, sabe, o deputado Pimenta já foi na Espanha conversar com esse cara junto com o Davi Damos, filmaram, sabe, colocaram na Câmara para prestar depoimento. A Globo nunca deu uma linha sequer das nossas vontades, da nossa necessidade de trazer esse cara para prestar depoimento. Agora que ele se ofereceu outra vez e o procurador aceitou, sabe, a Globo deu 5 minutos outra vez para o Dallagnol e para o Moro se defenderem, para dizer que ele não deve vir. Esse cara tem que vir. Ele tem que dizer o que ele sabe do Zuccolotto. Ele tem que saber se ele sabe de alguma coisa do Moro, sabe, ligado ao Departamento de Justiça norte-americano. Qual foi o compromisso que o Ministério Público da Lava Jato fez com o Ministério Público americano? Qual foi o acordo para ele receber 2,5 bilhões de reais para criar uma fundação para o Dallagnol? Então, eu acho que tudo que o Brasil precisava era que o Moro fosse candidato e que tivesse debate da televisão. Aliás, a gente poderia antecipar, embora eu não seja candidato, eu toparia fazer um debate com o Moro na Rede Globo de televisão, ao vivo. Coloque quem eles quiserem para coordenar. Eu, sabe, sozinho, sem nenhum diploma universitário, contra o Bolsonaro, contra o Moro e contra o Dallagnol, para discutir o tipo de lacaios que eles foram no meu processo. Sabe? Então, é a única coisa que eu posso me defender. Sabe? É a única coisa, se eu pudesse ter um tete-a-tete com eles, sabe, com a Globo transmitindo ao vivo. Sabe? Já que não tem futebol mesmo, sabe? Já que coloca nós lá, cada um num canto, sabe? Um na marca do pênalti, outro no meio do campo, outra marca do pênalti. E vamos falar para esse país saber quem é mentiroso, quem não é. Vamos! Então, eu gostaria que o Moro fosse candidato, sabe por quê? Sabe o que eu acho boa a candidatura, Luciana? A coisa que eu mais gosto é o seguinte: o cara, quando ele é candidato, ele pensa que ele pode tudo. Sabe, o cara levanta de manhã, se olha no espelho, ele fala: eu sou o mais bonito, sabe? Eu sou mais inteligente, eu tenho um discurso mais bonito, eu falo meu português bem bonito e tal. Vai lá ver se o povo compreende. Vai lá para ver se você suporta a caloria de uma campanha. Sabe, se você consegue ficar desnudo diante da sociedade brasileira.
Era muito bonito quando ele estava com a toguinha lá, que não aceitava nada que a minha defesa apresentasse. Ele agora está pedindo o direito de defesa, eu quero proteção, eu quero a presunção de inocência, eu quero isso, eu quero aquilo. Por que ele não deu para mim quando nós pedimos? Por que ele não deu para mim? Então, é isso. É isso. Eu acho que um dia nós vamos desmascarar o Moro. Um dia nós vamos desmascarar o Moro. O Moro sempre não quiser debater comigo porque ele acha que eu sou quase analfabeto, então ele está num nível, sabe, um nível superior, né? Superior, que ele, sabe, fala melhor do que eu, sabe? Cônjuge. Sabe? Ele fala cônjuge, eu não consigo. Sabe? Então é isso. Eu só acho, Luciano, que se tem um homem à procura da verdade nesse país, sou eu. Eu tenho dito todo dia, Luciana, eu desafio qualquer político, qualquer empresário, qualquer juiz, qualquer delegado, sabe, qualquer promotor, a apresentar um real ilícito na minha vida. Presidente. Então, há 10 anos. Agora, veja, uma outra coisa que eu chamei a atenção dos meus companheiros do PT, Luciana, é o seguinte, olha, eu não sei se o pessoal do PT percebeu aquele manifesto por algumas pessoas que participam dele, parece um manifesto das pessoas que estão mais preocupadas em tirar o PT de qualquer disputa do que o Bolsonaro. Ou seja, então, sabe? O senhor acha que guarda alguma semelhança com 2013? O senhor acha que esses manifestos guardam alguma semelhança com as manifestações de 2013 que tiveram como alvo aí o governo da presidente Dilma? Repete para mim. O senhor acha que esses manifestos, eles guardam alguma semelhança com 2013, com os protestos de 2013 que tiveram como alvo aí o governo da presidente Dilma? Olha, eu acho que tem muita gente que participou daquela manifestação que são os linha de frente do manifesto. Mas veja, mas eu também eu dou o direito das pessoas se arrependerem. A gente se arrepende, sabe? O cara vota uma coisa e tal. No caso do Bolsonaro, algumas pessoas votaram sabendo quem era o Bolsonaro. As agressões verbais do Bolsonaro, as pessoas eram públicas. Você sabia, mesmo não sendo deputada, Luciana. Eu sabia, mesmo não estando aqui. Sabe? Então, sabe, essas pessoas agora, mas ele não é democrata, ele não era democrata antes. Sabe? Então, Luciana, eu acho que é o seguinte, a coisa mais lógica é um dia atrás do outro. Sabe? Presidente, eu gostaria só de fazer uma última pergunta para o senhor sobre um assunto bastante... As pessoas podem rever posição, as pessoas, sabe? Eu acho isso muito bom, sabe? Não tenho e queria dizer para as pessoas, Luciana, que assinaram o manifesto, que vai ter muitos manifestos ainda, cada um assina um manifesto que se identificar e vamos à luta. O que eu quero é o seguinte: tem 35 propostas de impeachment. Eu acho que os deputados deveriam pressionar o Rodrigo Maia a escolher um e colocar em votação. E vamos fazer um debate na sociedade para saber se a gente constrói maioria ou não. A gente só vai construir maioria se houver a movimentação na sociedade para isso. Se a gente ficar esperando que por si só o Congresso toma posição, não vai tomar. É preciso que a gente pressione o Congresso, sabe? E tente juntar as forças, como foi com o Collor em 92 e como eles conseguiram com a Dilma, porque com a Dilma foi muito grave. Eles inventaram uma mentira para poder caçar Dilma. Agora, presidente, eu gostaria de uma última palavrinha do senhor sobre a questão do racismo. O senhor está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem. No comecinho, ela tem uma falhazinha. Então, eu gostaria que o senhor comentasse, aí, a gente está vendo aí reações dos Estados Unidos em relação à violência policial, principalmente contra negros. Nós tivemos na semana passada, aqui no Brasil, uma semana antes, aqui no Brasil, a gente teve a morte do menino João Pedro lá no Complexo do Salgueiro. Uma cena
que não dá para dizer que é uma cena única, é uma cena cotidiana das ações policiais no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem aí manifestações preconceituosas de integrantes do governo atacando mães de santo, o próprio movimento negro. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre racismo aí, como reverter essa marca forte do racismo no Brasil. Luciana, eu acho que o que está acontecendo no Brasil é muito grave já há muito tempo. Já há muito tempo. E se agravou muito, sabe, com a quantidade de morte de jovens negros na periferia, com a morte daquele menino em São Gonçalo, a mulher que estava dentro de casa. Eu não sei como a polícia inventou uma história de bala perdida, que tudo é bala perdida, ou seja, a bala, sabe, não sai sozinha do revólver. Alguém pegou aquele revólver, alguém mirou para algum lugar, alguém atirou. Sabe, se o cara atirar para a esquerda, não vai matar alguém que está na direita, ou seja, significa que o cara atirou para aquele lado, e dentro da casa não tem bala perdida. E eu fiquei pasmo com o presidente da Fundação Palmares ofender o povo negro como ele ofendeu. Esse cara deveria ter sido exonerado ontem, a toque de caixa. Esse cara deveria fazer ele transitar aqui na esplanada dos ministérios, sabe, com o povo negro do lado para ele passar, para o povo olhar bem para a cara dele e perceber que um cidadão desse, sabe, não tem o direito, não tem autoridade política, não tem moral, não tem ética, não tem nada para ser ministro e cuidar da igualdade racial e cuidar da Fundação Palmares. Eu acho, Luciana, nos 580 dias que eu fiquei preso, eu li muito sobre a escravidão. Li muito sobre a escravidão. E hoje eu compreendo mais do que eu compreendia ontem a agressividade contra os negros. É uma coisa... o preconceito faz parte da cultura, é uma coisa estrutural, sabe, no país. E não está muito longe, sabe, 1888, não está muito longe 1889. Sabe, esse país vem tratando a escravidão, sabe, como eterna desde sempre. Foram 350 anos. O negro era atração animal, sabe, dos ricos desse país. Eu não consigo imaginar o transporte dos navios negreiros. Eu não consigo imaginar. Eu hoje fico imaginando como era possível um ser humano tratar o outro do jeito que eles tratavam. E como é possível agora o desdém daqueles 4 policiais americanos pisando no pescoço do cara e o cara dizendo, eu estou morrendo, e o cara não acreditando até o cara morrer. Eu sinceramente, espero que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, que está acontecendo, aconteça no mundo inteiro. Ninguém pode tratar alguém diferente por causa da cor. Ninguém pode tratar. Ninguém é superior a ninguém e ninguém é inferior a ninguém. Nós somos iguais. Sabe? Então, eu acho que aqui no Brasil, se um cidadão que é autoridade, sabe, diz isso, eu sinceramente fico pensando que ele está liberando as criançadas que ouviram ele falar aquela bobagem a falar que nem ele. Por isso nós colocamos na Constituição que o crime é inafiançável, sabe? Mas não basta estar na lei, é preciso estar na educação. A gente só vai consertar esse país quando a gente acreditar que a educação não será feita pelo mercado, será feita pelo Estado brasileiro. O tipo de homem que nós queremos será feito pelo Estado, que seja justo, que garanta a todos o direito elementar à vida, à educação, à cultura, ao trabalho, à moradia. Sabe? É isso que nós queremos. Sabe? E já há muito tempo está acontecendo, há muito tempo. Sabe? Então, Luciana, eu sinceramente, às vezes eu tenho um nojo, sabe, de determinadas coisas que eu vejo no Brasil. Esse negócio de bala perdida não me enquadra. Esse negócio,
sabe, da secundarização da figura do negro, é um negócio, sabe, que dá ódio, sabe? E agora, Luciana, presta atenção, você viu que teve uma pesquisa que mostra que para cada 10 pessoas que estão morrendo no Jardim, vai morrer 70 na periferia. Então, Luciana, eu queria aproveitar essa entrevista para dizer o seguinte: olha, gente, não tem jeito. Só quem gosta de você e da sua vida é você. Hoje eu acabei de receber um recado, antes de começar essa entrevista, Luciano, eu recebi um recado, sabe, de que morreu um grande companheiro meu, ex-presidente do Sindicato de Sorocaba, de coronavírus. A mulher dele está com coronavírus e tem uma filha com coronavírus. Você acha que é possível? Sabe, as pessoas não conseguem sequer ver o morto e no enterro? Ou seja, e essa gente fazendo pouco caso do coronavírus, fazendo pouco caso do isolamento, tentando inventar remédio para tomar remédio, tentando criar, comprando um remédio que não serve para nada dos americanos. O Bolsonaro deveria pegar o remédio que ele comprou, fazer uma sopa e ele tomar. O povo só pode tomar remédio que seja certificado pelos cientistas brasileiros, que seja aprovado pela Anvisa e que seja receitado pelos médicos. O senhor acha que o Bolsonaro deveria ser preso? Luciana, eu acho. Eu merecia? O que você falou? O senhor acha que o Bolsonaro merecia ser preso? Não, eu acho que o Bolsonaro tem que ser empichado, sabe? E depois, sim, depois ele poderia ter vários processos, porque ele tem pelo menos umas 10 causas que ele poderia ser processado. E eu acho que é isso que ele tem medo. Eu acho que é isso que ele tem medo, dele deixar o governo ser processado e ser preso. Porque a quantidade de sandice, sabe, que ele fala, a quantidade de aberrações que fala o filho dele, e parece que todo mundo tem proteção. Sabe? Cadê o cidadão? Como que é o nome dele? O cidadão que está no Morumbi, guardado. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz que não vai prestar depoimento nunca? Sabe, o Moro foi ministro da Justiça, é humano. Por que o seu Moro não foi atrás do seu Queiroz? Por que não foi? Porque não queria. Não queria. Então, acho que a única coisa que eu quero é o seguinte: eu quero que a gente conquiste de volta, sabe, o direito do povo escolher o novo presidente da República, para que a gente tenha alguém que possa se preocupar com o povo brasileiro e garantir que o povo vai ser tratado com decência. É isso que eu quero, é isso que eu sonho, sabe? E é por isso que eu acho que nós deveríamos pensar na construção de projetos, e cada partido apresenta um projeto, sabe? E cada partido apresenta um projeto, porque nós disputamos eleições desde 89, sabe? Com o segundo turno. Eu lembro que em 89, você me contar, foi ficado para terminar, em 89, eu não imaginava que eu fosse para o segundo turno, porque eu disputei com monstros sagrados da política brasileira, né? O Brizola, o Ulisses Guimarães, o Aureliano Chaves, o Mário Covas, o Afif, sabe? Era todo mundo. Eu não achava que eu ia para o segundo turno. Aí eu fui para o segundo turno. Aí eu fui conversar com meu amigo Brizola para que ele pudesse me apoiar no segundo turno. Cheguei lá, o Brizola falou: Lula, eu e você poderíamos desistir para votar no Mário Covas, porque eu e você tivemos um impacto técnico, então nós dois podemos parar e chamar Mário Covas. Eu falei: ô Brizola, tem 3 coisas aí equivocadas. Primeiro que isso aqui, sabe, não é uma pesquisa, isso foi o resultado eleitoral. Eu tive 500 mil votos a mais do que você. Segundo, é que se o povo quisesse o Mário Covas, ele não tinha ficado em 4º lugar, como ele ficou. Sabe? E terceiro, Brizola, só tem um jeito, é você me apoiar para presidente em 89. E ele me apoiou no segundo turno, foi uma campanha extraordinária, e eu ali aprendi a gostar e a respeitar do Brizola. Presidente, gostaria de agradecer muito a presença do senhor aqui no Metrópolis, viu? O espaço está aberto sempre. Muito obrigada pela entrevista e um bom dia aí para o senhor. Obrigado a você, Luciana, e muito obrigado pela entrevista.